Boa tarde, meu nome é Eduardo Bezerra de Almeida Júnior, sou professor da Universidade Federal do Maranhão, do Departamento de Biologia, e atualmente estou como coordenador do curso de pós-graduação em Biodiversidade e Conservação. Então, eu venho aqui nessa mesa redonda colaborar e discutir e trazer ideias sobre os avanços quanto ao conhecimento da flora do Maranhão, trazendo uma perspectiva de 40 anos atrás e o presente. Então, o passado e o presente em relação aos números e os avanços que a gente teve em relação aos estudos que foram desenvolvidos ao longo desses anos. Então, a gente inicialmente é importante destacar o volume, né, o registro de riqueza das espécies vegetais existiam cerca de 60 mil espécies reconhecidas de angiospermas. Então, é importante colocar que essa afirmação ela foi pontuada num período em que os estudos taxonômicos ainda eram muito limitados. Então, não se tinha ferramenta suficiente para, de certa forma, direcionar, desenvolver e estimar o número de espécies de uma forma mais próxima da realidade. Atualmente, sabe-se que o registro mais próximo da realidade é de mais de 32 mil espécies de angiospermas que são reconhecidas para o Brasil. Considerando e direcionando para o Nordeste e para o estado do Maranhão, particularmente, que é um dos maiores estados da região, a gente destaca a sua ampla extensão territorial, né? Uma vez que tem mais de 331 mil quilômetros de quilômetros quadrados. Então, é importante destacar que o Maranhão ele situa-se numa posição de transição entre três grandes macro-regiões brasileiras, né, o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste, o que, de certa forma, possibilita que o Estado apresente características climatológicas e fitogeográficas típicas dessas diferentes áreas. Então, considerando os biomas da região meio-norte, é importante destacar a localização privilegiada do Estado do Maranhão, uma vez que, por estar numa área de transição, ela recebe influência tanto da floresta amazônica, equatorial, quanto das áreas do semiárido do sertão. Então, de certa forma, contribui para a existência de faixas de transição, de vegetação de transição, principalmente direcionadas para o cerrado e com registro ainda de espécies que são componentes da caatinga. Então, o Maranhão ele também destaca-se por sua riqueza em relação à flora dos diferentes biomas. Aí a gente tem algumas imagens para ilustrar do que a gente tem de vegetação amazônica no estado, dos registros das variações fisionômicas da vegetação do cerrado, dos registros de área de caatinga ou de áreas que recebem influência da vegetação de caatinga. Também temos registros das áreas de manguezal, das dunas, das restingas e também de particularidades ou de ambientes ou ecossistemas diferenciados, como a Mata dos Cocais, né, que é uma das características importantes da região meio norte do país. E nessas áreas a gente tem aí a vegetação da Baixada Maranhense, que apresenta suas particularidades diante dessa mudança de volume de água, né? Uma vez que alguns estudos destacam a Baixada Maranhense como o Pantanal do Maranhão. Então, a gente tem num propósito principal que o Maranhão é um estado rico em biodiversidade, né? Por apresentarem essas áreas de transição e por terem influências de ecossistemas ou de biomas diferentes. Então, isso, por si, já traz um diferencial em relação às particularidades de riqueza e diversidade da flora do estado. Contudo, apesar dessas particularidades, né, a gente tem a importância que é dada aos estudos de base. Não era tão elevado, ainda não está de acordo com o que a gente espera, diante da falta de reconhecimento adequado para o desenvolvimento desses estudos. A gente sabe da importância dos estudos de base, mas infelizmente o baixo estímulo para que ele seja desenvolvido contribui para que a gente ainda não tenha tanta informação quanto a gente gostaria que tivesse em relação a toda a extensão territorial do Maranhão. E diante dessa baixa importância dos estudos, né, dessa limitação em relação aos estudos de base, a gente, de certa forma, tem ainda valores camuflados, né? Então, a falta de estudos direcionados para a flora, ela pode camuflar os valores reais sobre a riqueza das áreas do estado do Maranhão. Os primeiros estudos direcionados para a flora do Maranhão são registrados na década de 1970. Não estou considerando aqui os registros históricos, né, antigos, anteriores, que são
também importantes para o conhecimento inicial da flora, mas fiz um levantamento considerando os 40 anos que, a princípio, era o direcionamento da perspectiva dessa mesa de discussão. Então, a partir disso, considerando os estudos registrados nessa época, em 1970, então a gente tem os registros de estudos fitossociológicos e florísticos relacionados ou direcionados, principalmente na Amazônia maranhense, onde são apresentadas listas de espécies que, na maioria das vezes, não foram publicadas, né? Então, eram listas que eram elaboradas a partir de estudos, de levantamentos, mas que eram mantidas como relatórios, né? E até então tinha a sua importância, o seu valor, mas que atualmente teria mais limitação em relação a essas dificuldades, uma vez que, às vezes, a gente encontra listas apresentando apenas os nomes populares das espécies, né? O que, de certa forma, traria questionamentos ou de dúvidas em relação à existência real de determinadas espécies numa determinada área do estado. Então, entre os estudos, destacamos o de Pelico Neto, em 1971, que apresentou o inventário florestal, assim como os estudos de Ribeiro, Colares, Brito e Barrichello, que apresentaram e forneceram listas florísticas parciais das áreas onde foram analisadas durante as suas pesquisas, né? Então, a partir de 1980, mais ou menos, aí a gente começa a ter os registros da professora Terezinha Rego, onde foram direcionados aí os levantamentos das espécies medicinais ocorrentes no Maranhão. Então, nesse volume de estudos que foram desenvolvidos para a época, né, nesses registros anteriores, então, Tomazello Filho e colaboradores, em 1993, também apresentou listas de espécies madeireiras para a área do estado do Maranhão, e aí a gente já consegue, utilizando as ferramentas atuais, ter acesso a esse material, essas listas que eram produzidas no passado. Considerando a década de 90, novos estudos foram desenvolvidos e começaram a ser publicados já numa amplitude nacional, né? Então, esses estudos começaram a alcançar outros estados, apresentando dados direcionados para a flora do Maranhão. Daí eu encontrei os registros de 1993 e 94, então um estudo realizado para as áreas de Restinga do Maranhão, e um estudo para a área da Reserva Florestal do Sacavém, ali realizado por Muniz e colaboradores em 94. Então, foram os estudos aí que são iniciais, e depois desse ato aí de informações, pelo menos diante das minhas buscas, relacionadas aos estudos direcionados para a flora do estado. Então, quando a gente considera as coleções biológicas, para a época, na década de 1980, a gente também tinha um baixo número de acervo, né? Então, em 1980, mais ou menos, o Herbário Ático Ceabra foi o primeiro, né, a ser organizado e fundado na UFMA. Então, os registros daquela época, direcionados para os estudos botânicos, ficavam associados e guardados, né, as plantas ficavam guardadas nesse acervo. Então, diante das pesquisas que foram realizadas, a gente tem, em 1985, o registro lá do estudo realizado por Raimundo Henriques, onde ele destaca os primeiros registros de plantas, as primeiras coleções iniciadas, e até então ele chamava como herbário do Departamento de Biologia da UFMA, né? Então, ter os registros históricos da época em relação aos acervos são importantes para que a gente consiga compilar e entender a história desses acervos, ou até das pesquisas que foram inicialmente realizadas em cada estado. E, mais ou menos em 1988, foi criado também o Herbário da Universidade Estadual do Maranhão, e aí tenha essas professoras à frente desses estudos, dessas plantas que eram coletadas e analisadas. É importante destacar que tanto o Herbário do Departamento de Biologia da UFMA, quanto o Herbário da UEMA, foi iniciado a partir de ações estimuladas pelo Dr. Darby Kerr. Então, ele que, de certa forma, estimulou professores, pesquisadores, trouxe pessoas de fora para que estudos fossem realizados. Nesse ponto, existe aí uma preocupação em relação a isso, né? Por causa da época, por não ter uma quantidade suficiente de estudo, por não ter pesquisadores realmente associados aqui ao Estado, muitas coisas, ou muitas plantas que foram coletadas foram direcionadas para outros herbários, ou para grandes herbários do mundo. Então, uma das maiores coleções das plantas do Maranhão, a gente tem um grande acervo em Brasília, e o segundo grande acervo está
em Nova York, no New York Botanical Garden. Então, para essa época, né, então, para os registros iniciais antigos, todo esse volume de plantas coletadas e catalogadas estão colocadas, né, estão guardadas nos acervos desses dois herbários. Então, a partir desse período aí de 1980, 90 e diante, é que as plantas que estavam sendo estudadas no Maranhão, que pertencem ao Estado, começaram a ficar nos acervos dessas instituições. Então, nesse passar do tempo, a gente cabe a reflexão de 40 anos depois, o que é que mudou em relação a tudo isso, né? O que existe de vegetação no Estado, considerando o avanço acelerado de toda essa degradação e destruição ambiental que vem acontecendo, né? O que a gente ainda tem quando a gente olha para 40 anos atrás? Quais são as ações que precisam ser desenvolvidas para a gente proteger o que ainda existe de fragmento vegetacional aqui no Estado? Então, como a gente faz as escolhas dessas áreas para proteger, né? Como priorizar áreas para conservação, como manter essas áreas, como transformar em unidades de conservação e como manter essas unidades, né? Não adianta nada ter o registro, a área existir como unidade de conservação e não ter ações, não ter acompanhamento, não ter fiscalização e não ter estudos realizados, né? A gente precisa entender e conhecer o que existe em relação às espécies vegetais que se desenvolvem nessas áreas. Nessa perspectiva, é importante destacar a importância dos estudos florísticos, taxonômicos e fitossociológicos, entre outros estudos, por contribuírem com a identificação, com a elaboração de checklist, com a análise das comunidades, com descrição de espécies novas, com registros de novas ocorrências, seja para uma área, para uma região, até para todo o estado, né? A gente tem que entender e reforçar sempre que conhecer essas plantas são necessárias para que a gente possa conservar. Não tem como conservar o que não se conhece, né? Para a gente propor medidas de ações de conservação, de manejo e proteção, a gente precisa saber o que existe nessas áreas. Além disso, é importante reforçar que os estudos florísticos citados, taxonômicos, eles são importantes porque vão contribuir também com dados de distribuição geográfica, com análise dos atributos ecológicos dessas espécies, pode contribuir com ações ou análise de síndrome de dispersão, fenologia, estudos direcionados para a etnobotânica, do potencial dessas plantas medicinais, alimentícios, ornamentais, entre tantas áreas que são direcionadas e associadas, e que têm como base os estudos iniciais florísticos e taxonômicos. Contudo, né, diante e apesar da importância desses estudos, a gente esbarra sempre em obstáculos, né, que, de certa forma, vão impossibilitando o avanço ou ampliação dessas pesquisas. Então, o baixo valor atribuído aos recursos biológicos, eles contribuem, né, pela não importância, para não ser dada a importância de forma adequada, né? Então, estudar uma árvore tem que ter a mesma importância de que estudar uma erva, né? Então, não é porque as plantas têm o menor porte estão lá, infelizmente, sendo só chamadas de mato, que elas não têm o seu potencial e contribuem para a riqueza daquela área, né? A gente tem que entender o valor realmente de cada recurso biológico, né, de cada espécie que se desenvolve naquele ambiente. O número de pesquisadores também ainda é insuficiente, considerando o estado do Maranhão, então a gente não tem um volume de pesquisadores quando a gente compara com a extensão territorial do estado. Infelizmente, os estudos que são desenvolvidos, eles esbarram na exploração de recursos visando lucro, então, às vezes, as pessoas, os estudos não são associados ou direcionados para contribuir com a conservação, mas para, de certa forma, mostrar as possibilidades de supressão daquela vegetação. Então, esse cuidado também precisa ser realizado na hora dos direcionamentos da apresentação desses dados que são desenvolvidos a partir desses estudos de base. Além disso, tem a insuficiência ainda dos conhecimentos sobre essas espécies, então isso aí também é um fator limitante para os avanços de estudo, por causa ainda da extensão e do baixo, e consequentemente, do baixo investimento, tanto nas pesquisas quanto na manutenção e ampliação das coleções dos acervos biológicos aqui do Estado. E dentro dessa situação, os estudos eles não são direcionados para a resolução de problemas ambientais. Então, estudos de base, dependendo da forma que é desenvolvido, ele infelizmente ainda é visto como um não contribuidor de ações de conservação, quando na verdade eles precisam e são importantes para isso, né? Então, geralmente a gente termina estudos florísticos, estudos
fitossociológicos dizendo que esse estudo, essa lista vai contribuir, né, vai subsidiar dados, vai ajudar projetos de manejo, áreas de conservação, etc, etc. Mas a gente precisa de pesquisadores que dê essa continuidade, que usem essas listas florísticas, que peguem esse embasamento que é dado a partir desses checklists e realmente proponham, publiquem, desenvolvam pesquisa, elaborem projetos e apresentem esses dados de forma executável, né? Então, como é que eu vou usar esse volume de informações ou essa listagem para propor uma recuperação de área? Para recuperar uma área, eu preciso saber quais eram as espécies que ocorriam ali, para saber a proporção, para fazer acompanhamento fisiológico, para entender como essa planta vai se desenvolver, o tempo que essa semente vai germinar e crescer, para a partir daí a gente ter um volume aí de plantas para serem reintroduzidas no ambiente. E aí sim os estudos de recuperação e conservação começarem a ser executados para, a partir disso, ser dado mais valor a esses estudos que são chamados de base, como os estudos florísticos e taxonômicos. Dessa problemática aí do pouco conhecimento ainda que é tem também muitas pesquisas que foram realizadas, sendo assim um importante avanço, né, no que a gente considera, olhando para trás, olhando para os 40 anos atrás. Então, aí a gente tem uma maior disponibilidade, e isso aconteceu principalmente por causa da maior disponibilidade de dados por meio de coleções biológicas informatizadas. Então, tem que ter acesso a todos os registros que estão catalogados e disponibilizados nos bancos de dados online, seja no Species Link ou na Flora do Brasil, no Herbário Virtual Reflora, e a gente consegue, de certa forma, ter acesso a todas essas informações e aí conseguir entender o volume de registros que foram realizados para o Maranhão e o quanto a gente precisa avançar e direcionar para estudos em áreas que ainda não foram estudadas de forma adequada ou estudadas tendo um esforço amostral maior. Além disso, é importante destacar o conhecimento dessas plantas, né, com possíveis indicadores de áreas de conservação ou áreas que são já degradadas, né? Então, associar o conhecimento que já se tem dessas plantas para ações que são, de certa forma, executáveis e que tragam mais visibilidade para a importância desses estudos com plantas. E aí, a partir dos estudos realizados na década, tem aí um aumento significativo das publicações que foram realizadas para a Flora do Maranhão. Então, aí a gente tem esse registro de 2008, aí tem também análises lá no município de Carolina, também realizado por Medeiro e colaboradores, e aí a gente vai avançando, né? Eu peguei só alguns estudos que foram desenvolvidos e publicados. Boa parte foram direcionados e realizados nas áreas de Cerrado, lá pelo professor Gonçalo, também tem a professora Francisca Muniz trabalhando e direcionando estudos também para o Cerrado, com registros também para a Amazônia Maranhense. E aí, a partir de 2015, mais ou menos, a gente começa a ter um volume e um direcionamento maior para os estudos do litoral, né? Então, tem os estudos que estão sendo realizados nas áreas de restinga e de dunas aqui do estado. E aí, nos dados mais recentes, aí a gente tem registros de 2020, mais ou menos, 21, onde a gente tem tanto análises e descrições fisionômicas da área lá do Parque Nacional da Chapada das Mesas, ou a partir de investimento, né, a gente conseguir avançar e visitar mais áreas, ampliar o esforço amostral e conseguir fazer registros importantes de plantas que estão sendo coletadas pela primeira vez aqui para o Maranhão. Então, aí a gente tem também as possibilidades de descrição de espécies novas, então, assim, nesses últimos 5 anos, então, a gente tem um registro importante e significativo da quantidade de espécies novas, e isso aí está associado principalmente a um volume maior de pesquisas direcionadas e realizadas aqui no estado. Então, a importância de mais botânicos, de novos parceiros, né, de certa forma, e de investimento para essas coletas serem realizadas, contribuem positivamente para que a gente consiga ampliar o conhecimento em relação à flora do estado. Então, quando os projetos, uma coisa que é importante frisar é que quando os projetos eles possuem recursos financeiros, tem-se a necessidade, né, a partir dessas novas coletas, de armazenar esse material nos acervos biológicos, né? Então, o avanço dessas pesquisas, elas refletem diretamente nas coleções botânicas. Então, os dados que são recentes destacam uma quantidade bem maior de herbários em relação ao passado. Então,
o levantamento que eu fiz para essa mesa redonda, a partir da consulta ao catálogo da Rede Brasileira de Herbários e do Index Herbariorum, eu encontrei aí cerca de 6 herbários registrados, né, na Rede Brasileira de Herbários, e 3 coleções que eu sei que são iniciadas, já tenho registros de herbário, mas aí eu não encontrei, né, esses nomes no catálogo. A gente já mostra o avanço, né, a ampliação desses acervos, né, desses herbários aqui, considerando a extensão territorial do Estado. Então, a gente tem o Herbário do Maranhão, o Herbário Mar, na UFMA de São Luís, o Herbário MBA, na UFMA de Bacabal, o Herbário CCAA, na UFMA de Chapadinha, e o Herbário Grau, lá na UFMA de Grajaú. Para a Universidade Estadual, eu encontrei o Herbário SLUI, da UEMA, aqui de São Luís, e o Herbário ABIT, da UEMA de Caxias, né? Então, esses herbários aí vêm, a partir do que eu levantei, com importantes registros, vem aumentando a sua quantidade de acervo, e isso vai possibilitando que mais pessoas tenham acesso, que a gente consiga ter uma visibilidade maior para destacar e para reforçar a necessidade sempre das pesquisas direcionadas para a flora do Maranhão. E eu sei, diante das conversas do que a gente vai pesquisando e entendendo, que existem coleções já iniciadas, né? Então, tem uma coleção biológica lá no campus de Pinheiro, da UFMA de Pinheiros, da UFMA no campus Codó, e na UEMA Sul, em Imperatriz. Então, é importante que esses pesquisadores busquem os registros dessas coleções para que a gente tenha essa formalização. Isso é importante tanto para reforçar o acervo que existe no Maranhão, para mostrar o quanto os pesquisadores estão trabalhando, né, apesar de todas as limitações que existem, o quanto a gente tem volume de trabalho para ser desenvolvido. E, junto a isso, eu reforço a importância de desenvolver artigos históricos sobre essas coleções, né, para a gente entender como eles foram montados, como foram desenvolvidos, quais pesquisadores estavam associados, estavam à frente, e a partir de quais iniciativas esses acervos foram iniciados e desenvolvidos, né? Então, ter os registros históricos publicados, né, seja em revistas científicas ou em capítulos de livros, são importantes para que a gente consiga ter esse registro, né, ter esse histórico catalogado e explicado para a gente entender como essa coleção foi iniciada. Então, para finalizar, eu queria trazer algumas reflexões, como a quantidade de doutores ela é proporcional à em relação a outros estados, principalmente para a região sudeste do país. Mas quando a gente faz um comparativo com Pernambuco e Bahia, a gente tem um número muito inferior de pesquisadores da área de botânica desenvolvendo estudos aqui para o estado, né? E é importante destacar que o pesquisador não é só pesquisador, né? Ele dá aula, ele orienta, ele publica, ele também tira xerox, ele também vai nos correios levar material, ele vai fazer prestação de contas a partir dos investimentos de fomento. Então, é um volume muito grande de trabalho e, infelizmente, ainda para baixa quantidade de pesquisadores aqui no estado. Um ponto também principal é que ainda estamos aquém do que seria o ideal em relação à quantidade de pesquisas e ao conhecimento produzido aqui para o estado. Aí cabe destacar a necessidade e a importância da formação de recursos humanos, né, a partir de mais investimento, principalmente para os alunos de graduação e pós-graduação, e de políticas públicas que depois possam absorver esses alunos de pós-graduação, né. Não existe todo um investimento direcionado para a formação do pesquisador, então os alunos conseguem defender suas teses com importantes artigos publicados em boas revistas, mas não está tendo concurso, né? Não está tendo absorção desses profissionais, e isso é algo muito preocupante para a nossa realidade atual. Além disso, o investimento nas instituições e nas pesquisas são necessários diante da precarização, da limitação do espaço físico, da limitação de recursos, da quantidade ou da baixa quantidade de equipamentos, visto que, como foi já pontuado, muitos pesquisadores usam recursos próprios para se desenvolver suas pesquisas. Então, isso aí precisa ser mudado, né? A gente precisa entender da importância desses investimentos direcionados, tanto do governo, quanto dos fomentos, das instituições também de pesquisa, para que a gente consiga alcançar e cumprir todas as métricas que são pontuadas, principalmente nos programas de pós-graduação.
Eu finalizo aqui a minha apresentação, agradecendo mais uma vez pelo convite para a participação dessa mesa. Aqui está o contato, né, está meu e-mail, caso alguém tenha interesse em conhecer mais um pouquinho da minha área de pesquisa, ou dos estudos que a gente desenvolve aqui, principalmente no litoral do Maranhão. E aqui ao lado o QR Code do Instagram do meu laboratório, né, do Laboratório de Estudos Botânicos. Então, a gente tem, a partir do uso dessa rede social, a divulgação, né, a divulgação científica desses estudos que a gente vem desenvolvendo e também de destacando a importância de plantas quando a gente vai fazendo a divulgação científica desse material. Então, muito obrigado.